Vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter, pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. Um lugar para celebrar. Um lugar para adorar. Um lugar de perseverança. Um lugar de esperança. Um lugar de novos começos. Oh, aleluia. Diga assim: quando as lutas, diga isso, vierem contra ti e não insista, ainda não é o fim. Diga assim: a tua fé, mesmo fraca, ela é forte. Diga com fé: destrói muralhas. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Oh, declare Ele, receba a bênção e a sua luz. Oh, vem, 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 Senhor, você vai ver, você vai vencer. Na unção de Deus e no seu poder. Diga isso. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas, na unção de Deus. Então diga assim, suas vozes, declara: ponha os olhos, o que? Pega a sua voz, amado. Oh, declare com fé, Ele está neste lugar. Receba a bênção. Você vai ver, oh, nós cremos no teu poder, nós cremos na tua provisão, Senhor, nós cremos que é fiel, oh, oh, na unção de Deus. Se você crê, meu amado, joga a sua mão pra cima, levante a sua voz e declare isso. Oh, o crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno temer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas, na unção de Deus. Agora com as suas palmas, diga: o crente cheio da unção, ele passa uma
sai do lado de lá. Oh, ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus, o crente cheio da unção. Clarice, confere essa noite. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus, na unção de Deus. Diga isso. Na unção de Deus. Pegue a sua Bíblia aí. Queria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 14. Segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 14. E hoje eu quero ministrar na sua vida, algo muito especial que Deus ministrou ao meu coração. E eu sei que Ele vai falar poderosamente ao seu coração hoje. Você vai sair daqui hoje crendo, confiando de que não há batalhas que o Senhor não possa vencer. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Acharam aí? Segundo Crônicas, capítulo 14. Diz assim: E descansou Abias com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias houve paz na terra durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Tirou de todas as cidades de Judá os altos e os altares do incenso, e o reino esteve em paz sobre ele. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois a terra estava em paz. Não havia guerra contra ele naqueles anos, pois o Senhor lhe dera repouso. Disse a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos. A terra ainda está em paz diante de nós, porque buscamos o Senhor nosso Deus. Buscamo-lo e ele nos deu repouso em redor. Portanto edificaram e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam de arco. Todos estes eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressá. Saiu Asa contra eles e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Meressá. Então Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, não há ninguém como tu que possa ajudar o fraco contra o poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos, e no seu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Feriu o Senhor os etíopes diante de Asa e diante de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e o povo que estavam com ele os perseguiram até Gerar. Caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma. Foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. Os homens de Judá levaram dali grande despojo. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra que nos edifica, que nos
molda, que nos prepara, que nos ensina, que nos exorta. Essa palavra possa, Senhor, entrar nas nossas vidas hoje, nos motivando, ó Deus, a crer que o Senhor está na frente, que o Senhor tem poder para transformar as situações contrárias das nossas vidas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto ele é tão interessante porque conta a história de um terceiro rei de Judá. Havia o reino de Israel dividido e ele já era o terceiro. Roboão era o seu avô, que dividiu o reino juntamente com Jeroboão. E ele então passou a ser o rei de Judá. E é interessante que a palavra de Deus diz que Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele se voltou para Deus, para buscar a sua face, para o culto ao Senhor. O texto diz aqui nos primeiros versículos que ele tirou os altares dos deuses estranhos, ele quebrou os postes ídolos e ordenou e mandou que Judá buscasse ao Senhor. Ele se levantou como um rei temente ao Senhor, pronto a levar ao seu povo também a buscar a esse Deus. Se você continuar lendo no capítulo 15, você vai ver que Deus, o Espírito do Senhor, usa Azarias para que falasse ao rei, dizendo para que ele fosse esforçado e não desfalecesse as mãos dele, porque o Senhor daria uma recompensa. E ao ouvir essa profecia, Asa então, ele toma algumas atitudes que transformaram a vida e o cotidiano daqueles que estavam ali no seu reino. Ele dá ao Senhor autonomia para que o Senhor dos senhores, pudesse reinar em seu povo. Asa, ele age de uma maneira tão maravilhosa que a sua avó, ainda como constituída como rainha-mãe, ele pede para que a rainha seja tirada do trono. A sua avó chamada Maaca, filha de Roboão, ela governava juntamente com o rei. Ela estava ali hoje, como você assiste e você vê sobre a família real britânica, tem a rainha-mãe, que até hoje está lá. E era mais ou menos isso, fazia parte da família real. E ela pertencia à família real e ela governava juntamente com Asa. Essa mulher, ela era adoradora de ídolos. Ela criava e colocava ali no palácio alguns ídolos para serem adorados. Asa, ele não aceita isso e tira ela do reinado e faz com que as pessoas pudessem entender que era um novo tempo para a vida de Judá. E é algo tão maravilhoso, porque quando nós lemos esse texto, nós vemos que o Senhor, pelo fato dele buscar ao Senhor e entregar a Deus toda a sua história, a sua vida, e o povo de Israel, do povo de Judá, ali diante do Senhor, diz que Deus dá a ele anos de paz. Diz que o Senhor dá a ele 10 anos de paz. Durante todo o seu reinado, ele fez com que o Senhor derramasse do seu favor, da sua graça. Fez com que o Senhor preservasse aquele povo da guerra. O versículo de número 6 diz assim: não havia guerra contra eles naqueles anos, pois o Senhor lhe dera repouso. Então, o que a gente pode entender é o seguinte: quando nós caminhamos com o Senhor, quando nós tomamos a atitude certa de caminhar com Deus, o Senhor, ele tem poder para tirar todas as nossas guerras, para fazer com que a paz venha reinar no nosso coração, para fazer com que a paz venha sobre as nossas vidas e nós tenhamos condição de fazer algo mais para o Senhor. Porque, veja, o fato de ter paz naquela ocasião, o fato da paz reinar naquele tempo, fez com que eles pudessem tomar algumas atitudes. Em vez de se acomodarem, em vez de ficarem tranquilos, falou: já que não tem guerra, vamos trabalhar em nosso favor. E o texto diz que eles começaram a edificar as fortalezas das cidades. Fala que eles cercaram de muros e torres, portas e ferrolhos. E pelo fato deles terem feito isso e edificarem
a Bíblia diz que eles prosperaram. É interessante, gente, que quando começamos a ler esse texto, nós vemos um primeiro momento aqui nesse texto, até o versículo de número 5, de que Asa foi obediente ao Senhor. E como obediente a Deus, a consequência da obediência de Asa foi a paz. A paz que reinou sobre eles. E no segundo momento, a atitude que eles tiveram foi uma atitude de preparação, de se preocuparem, de se prepararem, de estarem preparados para enfrentar qualquer outra aflição que viria. E como consequência disso, houve um fortalecimento e uma prosperidade para o reino. A verdade é que nós vivemos dias de muitas dificuldades no meio do povo de Deus. É muito difícil você chegar para alguém e falar: e aí, irmão, está tudo bem? Ele fala que está tudo bem, mas lá no fundo está uma luta, uma dificuldade, alguma coisa que está acontecendo, tirando a sua paz. A palavra do Senhor diz que a paz, ela vem do Senhor e ela excede todo entendimento. E ela também é o árbitro dos nossos corações, ou seja, nas nossas escolhas, aquilo que nós vamos fazer. A paz que vem do Senhor, ela nos dá força para saber e nos dá entendimento para saber o que nós devemos escolher. É a paz do Senhor que faz isso. É interessante quando você pergunta: Senhor, eu quero saber qual é a tua vontade. Como eu posso saber, pastor, a vontade de Deus? É quando Ele te enche da sua paz completa, com a certeza absoluta de que aquilo é o que você deve fazer. É isso que a palavra de Deus diz. A paz, ele é o juiz, é o juízo das nossas decisões. É ela que define. E esse texto diz que a paz do Senhor estava sobre aquele povo. Nas nossas vidas, muitas vezes nós estamos enfrentando lutas e dificuldades. Mas a palavra de Deus diz que essa paz, ela excede o nosso entendimento, ela está acima das nossas circunstâncias. A despeito de tudo aquilo que você tem passado, que você tem enfrentado, a Bíblia diz que o Senhor te dá paz, Ele concede a paz. Não como o mundo a dá, mas Ele te dá paz, Ele te enche. Não essa paz que o mundo entende, uma paz onde não há guerra, simplesmente bélica, mas uma paz que vai além disso. Uma paz que mesmo em meio à sua luta, à sua aflição, Deus, Senhor, te manda a paz onde você consegue levantar sua cabeça e, confiando no Senhor, enfrentar tudo o que você tem enfrentado, com a certeza de que é Ele que está no controle de todas as coisas. Eu sei que esse ano é um ano novo, nós estamos aí começando o ano, primeiro mês deste ano, e muitas coisas às vezes vêm nos afligir, muitas incertezas e medos que vêm ao nosso coração, porque nós não sabemos como vai ser daqui para frente. Alguns aí acham que talvez esteja tudo bem, porque tem um emprego bom e está tudo bem, está caminhando. Mas a verdade é que nós não podemos fazer planos se a resposta certa vem do Senhor. Nós fazemos planos, mas a resposta vem do Senhor, porque eu não sei como vai ser daqui a alguns minutos. Eu não tenho essa ciência. Se eu vou estar bem daqui a 2 minutos, eu não sei. Nós não conseguimos, nós não temos condição, ou não temos poder para saber como vai ser daqui para frente. E isso muitas vezes, quando nós não temos o conhecimento das coisas, isso nos traz medo. O medo enche o nosso coração, é ou não é? E a gente está começando o ano, e a gente tem feito planos, mas a gente às vezes fica preocupado em saber como que vai ser daqui para frente. Porque o que vai acontecer? Tem aí ainda mais alguns dias desse ano, 300 e tantos dias desse ano, e o que eu vou fazer, Senhor? Como que vai ser? Como vai ser minha empresa? Como vai ser meu trabalho? Como que vai ser daqui para frente? O que pode acontecer aí? O tempo é ruim, o tempo é difícil, a economia está ruim, a gente fica preocupado, e aquilo vem tentar tirar a nossa paz. A nossa paz. Mas o que mais marca a vida de Asa é que ele se dedicou ao Senhor. Ele se voltou para o Senhor. Ele se colocou diante do Senhor. Ele, diante de tudo aquilo que o povo estava vivendo, ele falou: não, vamos agora, todos, buscar ao Senhor. Sabe, a primeira coisa que você precisa entender para que a paz do Senhor venha sobre a sua vida,
é que você precisa se voltar para Ele. É para que você deixe de colocar outras coisas na frente do Senhor como prioridade. Irmãos, como nós estamos vivendo dias onde é colocado diante de nós muitas prioridades, como se nós precisássemos daquilo para viver, e esquecemos de valorizar a presença de Deus na nossa casa, na nossa família. Nós nos preocupamos com tantas coisas e esquecemos de buscar a Deus. Nós temos tempo para tudo, só não temos tempo para orar. E quando vai orar a gente fala: Senhor, tem misericórdia que eu não tive tempo hoje, mas amanhã quem sabe. E a gente fica postergando algumas coisas. Você quer que o Senhor te encha de paz, te prepare, te dê graça, te dê favor nesse ano, meu amado? Comece a buscar a Deus. Lança fora tudo aquilo que te afasta do Senhor. Sabia? Existem coisas, não são ídolos, como nós temos visto aqui. Às vezes a gente acha que idolatria é apenas aquelas imagens que são colocadas, mas existem algumas coisas na sua vida que têm tomado o lugar de Deus. Se a gente não tomar cuidado, nós passamos mais tempo fazendo outras coisas do que lendo a palavra do Senhor. A televisão, ou mesmo o computador, a internet, as coisas todas, elas nos gastam o nosso tempo. Sabia disso? Hoje a gente pergunta: nossa, está passando tudo muito rápido. É que você fica 1 hora na frente do computador, você nem percebe. E o tempo está voando, Você fica ali 2 horas assistindo um filme, você nem percebe. É assim que acontece. Então o tempo ruge. E às vezes a gente vai tirando, vai gastando as nossas forças. Essas coisas vão colocando e nos afastando cada vez mais da presença de Deus. Esses dias eu me peguei e falei: Senhor, eu quero sentir aquela vontade, aquele desejo de ler a Tua palavra, que é muito, que eu sempre tive. Por que às vezes não estou? Aí eu comecei a pensar: Senhor, algumas coisas que eu tenho colocado, algumas coisas, eu ganhei um iPad, eu falei: Senhor, agora eu creio que eu vou começar a ler, porque o iPad ele tem lá dezenas de Bíblias, né? Você entra lá, você tem aí uma infinidade de aplicativos da Bíblia. E aí eu baixei lá alguns aplicativos. Aí eu falei: não, vou ler. E aí você coloca lá, aquilo me ajudou, porque a gente estava sempre em computador e mexendo nas redes sociais. Eu falei: não, em vez de ver o meu Facebook, eu vou ler a Bíblia. Eu coloquei isso em prática. E aí eu comecei a ler a palavra de Deus. E lá é interessante que esses aplicativos, eles têm ali uma maneira, um plano de leitura bíblica. Então você pode ler ali a Bíblia inteira em algum tempo, ele tem um tempo certo. Ou mesmo você pode ler a Bíblia por temas. Aí eu estava lendo sobre o amor de Deus, alguns versículos. E ele vai te levando. Você vai lendo o versículo, ele te leva no outro. É muito maravilhoso. Vale a pena você baixar aí no seu smartphone, no seu tablet, a palavra de Deus. Porque aí, em vez de você estar lá no Facebook o dia inteiro, você para um pouco. Não, deixa eu ler a palavra de Deus. Deixa eu ler a Bíblia. Porque nós vamos perdendo tempo, vai gastando tempo. E o povo estava assim. Ele falou: não, agora não. Vamos tirar tudo isso aí, gente. Ele falou, mandou ajudar. Vamos buscar ao Senhor. Observe as suas leis. Tirou todos os altares. E aí a Bíblia diz que a paz veio sobre eles. E quando a paz veio, começou então, o Senhor começou a prepará-los. Gente, quanta gente aí vivendo dias de paz, em vez de dar oportunidade para o Senhor, para te fortalecer, para que você possa se preparar para algumas coisas que virão, porque as lutas vão vir. A gente fica aí numa boa, está tudo bem. Eu conheço gente que fala assim, pede tanto para ser abençoado, e quando é abençoado, esquece do abençoador. Conheço gente assim. Falou: Senhor, me dá uma chácara. Aí o Senhor vai lá e ele consegue comprar uma chácara, aí tem uma piscina e tal, e todo aquele esquema tal. Aí faz um churrasquinho no final de semana, e aí vai o primeiro domingo, não vem na igreja, no outro também não vem. Aí aproveita que está calor, vai na piscina. Não, semana que vem, na quarta eu vou. E fica aquela coisa, e a gente acaba.
E a bênção que era algo maravilhoso de Deus, vira uma maldição na vida dele. Existem pessoas que, se não tem luta, esquece completamente do Senhor. Abandona Deus, que está tudo bem. Para que eu vou precisar de Deus? Está tudo jóia, para que eu vou me fortalecer? Está tudo legal. E o texto diz que enquanto eles estavam bem, e a gente passa, a luta nunca é para sempre, gente. A luta que você está passando vai acabar. A luta que você está enfrentando, ela vai acabar. Vai ter tempos de bonança, vai ter tempos de paz. E nesses momentos onde você está em paz, saiba de uma coisa, se prepara, comece a buscar mais o Senhor. Porque quando vier uma outra luta, você vai estar preparado para enfrentar. O texto diz que eles se prepararam, não se acomodaram não. O texto fala que eles edificaram então cidades, muros, torres. Eles se prepararam. Falou que preparou então todo o seu exército, houve treinamento. O seu exército foi treinado, ele tinha ali 300 mil homens de Judá e 280 mil de Benjamim. A palavra de Deus diz que todos eram homens valentes, homens treinados. E aí o texto diz que veio a guerra sobre eles. Veio a guerra sobre eles. A verdade é o seguinte, irmãos, a luta ela vem mesmo, vai chegar. Nós não vamos viver tempos de paz o tempo todo, não, ela vai chegar. Nós vivemos num mundo de aflições. Aflições. A Bíblia fala, muitas são as aflições do justo. A luta ela vai vir, você talvez esteja no meio dela. A guerra veio, o tempo de paz tinha acabado, mas eles estavam preparados. Eles estavam preparados porque houve uma restauração naquele povo. Diz que Zerá, o etíope, saiu contra eles. Saiu com quantos homens, gente? Quantos? 1 milhão. E eles tinham quantos? 580 mil. 580 mil. Chega um homem lá, com 1 milhão de homens, mais o quê? 1 milhão de homens, mais 300 carros de guerra, vindo contra eles. A luta é sempre assim, né? Nunca é uma luta que você fala, não, isso aí dá para vencer, tranquilo. É ou não é? O problema nunca vem, não, isso aí dá para resolver, que é uma beleza. O problema vem realmente para te tirar a paz. A luta vem para te tirar do chão. Ela vem, é uma notícia que você recebe que você não esperava, mas vem assim para realmente trazer medo, para te trazer incerteza, insegurança. Eles tinham ali 580 mil homens preparados, de repente chega um cara lá, um general com 1 milhão contra eles. 1 milhão, e ainda mais 300 carros de guerra. Era para eles saírem desesperados. Talvez seja isso que está acontecendo na sua vida. Talvez a luta para você é um diagnóstico que você recebeu. Você ouviu uma notícia que te tirou o chão. A paz, você tem buscado a Deus. Você tem clamado ao Senhor. E ainda assim, a luta chega para você. Talvez esse ano possa acontecer isso. Está tudo bem, pastor, está caminhando, a família está bem. De repente, a luta aparece. Quando você menos espera, vem lá um tal de Zerá, um etíope, chega de lá com 1 milhão de homens contra você. A luta é assim, ela vem de onde você menos espera. De onde você menos espera aparece, e você tem que estar pronto para enfrentar. Diz o texto no versículo 10 que saiu Asa contra eles, e ordenaram a batalha onde? No vale. O duro das batalhas é que na maioria das vezes é feita no vale. É ou não é? É no momento de mais dificuldade. Sabe, é lá embaixo onde você está no vale, na aflição, e ali que está difícil, é que vem a luta. Foi lá que eles foram lutar. É assim que acontece. Nós somos
para batalhar, nós somos levados para o vale. É ali onde você começa a repensar algumas coisas. É ali onde você começa a ver que você não é nada. É no vale da aflição. É na escuridão, na sombra, que você começa a ver que sem o Senhor você não é nada. É no vale que acontecem as coisas, gente. Não é lá em cima, onde está tudo bem, onde está tudo legal. Estava 10 anos de paz, beleza, vamos fazer festa, está tudo bem. Mas na hora que a luta chega, é lá no vale que você é levado. Talvez você esteja no vale de Zefetá. Talvez o seu vale hoje seja uma enfermidade. Talvez o seu vale seja a sua própria casa. Talvez o seu vale seja o seu trabalho onde você está. Eu não sei qual é o vale que você está enfrentando aí. Talvez seja a sua família. Eu não sei qual é o vale que Deus tem te levado para enfrentar. Mas saiba de uma coisa: maior é aquele que está com você do que aquele que está com o inimigo. Interessante que Asa, ele toma uma atitude maravilhosa. Ao ver lá que vinha 1 milhão contra ele, e ele, mesmo tendo um exército, que tinha lanças, pavês, arcos, escudos, ele decide então usar a maior arma que o cristão tem. Versículo 11 diz que ele clamou ao Senhor. Diz assim: Asa clamou ao Senhor Deus e disse: Senhor, não há ninguém como tu, que possa ajudar o fraco contra o poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. A nossa maior arma, no momento de guerra, no momento dos nossos vales, é quando nós podemos levantar a nossa voz e dizer: em ti nós confiamos. Quando olhamos para o inimigo 2 vezes maior do que nós, quando olhamos para a situação difícil de escuridão e de dificuldade, quando nós olhamos as nossas impossibilidades, Asa estava completamente impossibilitado de vencer aquela batalha. Aí nós podemos olhar para os montes. Olha que texto maravilhoso. Estou no vale. Se eu estou no vale, o que eu faço? Eu levanto meus olhos. E no vale eu levanto os meus olhos e olho para os montes, de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor dos exércitos. É Ele que fez os céus e a terra. 1 milhão de homens contra o Senhor dos exércitos. 300 carros bélicos contra o Senhor dos exércitos. Aquele homem clama ao Senhor. Aquele homem clama ao Senhor e diz: Senhor, nós confiamos em Ti. Eu não sei, talvez a sua luta hoje, ou o seu vale, possa estar te desesperando, possa estar tirando a sua paz. Mas eu quero te convidar hoje a clamar ao Senhor dos exércitos, ao Deus que pode mudar a situação da sua vida. Eu quero te convidar hoje a dizer: Senhor, eu confio em Ti. O Senhor não vai me desamparar, o Senhor não vai me deixar só. Não prevaleça contra Ti o homem. Eu não sei, meu amado, qual é a sua luta, qual é o seu vale, ou qual é o exército que se levanta contra você hoje. Mas eu sei de uma coisa: se você clamar ao Senhor, Ele virá com poder para te dar vitória, te levantar, te dar graça e fazer com que você possa cantar e celebrar a sua vitória em nome de Jesus. É isso que o texto diz. Asa começou a orar. E a atitude que nós vemos nesse terceiro momento é que ele demonstrou confiança em Deus. Se você quer esse ano romper, se você quer esse ano vencer as suas aflições, as lutas que virão, confie no Senhor de todo o seu coração.
Creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede ou pensa. Creia que Ele é aquele que tem guardado o seu tesouro até o dia final. Se você quer vencer os seus vales, as suas batalhas, que com certeza virão esse ano, levante os seus olhos e confie no Deus Todo-Poderoso, porque como a consequência da sua confiança é a vitória. Veja, meu amado, no versículo de número 12, diz assim: feriu o Senhor os etíopes. Quem feriu os etíopes, gente? Foram os 580 mil homens deles? Foi o Senhor. É o Senhor que peleja as suas batalhas. É o Senhor que vai à frente. É Ele que vai destruindo aqueles que se levantam contra você. É Ele que vai fazendo com que aquilo que tem te afligido caia por terra e que você possa desfrutar da plenitude do poder de Deus na sua vida. É Ele que faz. É Ele que destrói os seus inimigos. É Ele que destrói aqueles gigantes que se levantam contra ti. É o Senhor. Diz que o Senhor se levantou contra eles. E aí quando o Senhor fez, os etíopes saíram correndo. E a Bíblia diz que diante do Senhor e diante dos exércitos, os homens de Judá estavam ali. E levaram dali o quê? Grande despojo. Olha só, versículo 14. Destruíram todas as cidades nos arredores de Gerá, pois o terror do Senhor tinha vindo sobre eles. Saquearam todas as cidades, visto que nelas havia muita presa. Feriram também os acampamentos dos pastores e levaram manadas de ovelhas e bodes e camelos. Então voltaram para Jerusalém. Veja o que o Senhor, aquilo que o inimigo tem roubado, tem destruído, tem tirado de você, o Senhor vai fazer com que você volte para casa com os despojos dessa batalha, vencedor, e louvando, e adorando, e exaltando o nome daquele que é fiel. Irmãos, talvez você tenha chegado hoje à noite aqui enfrentando um vale. Talvez o seu vale está sendo difícil. Pastor, começou o ano e nada mudou. Estou ouvindo as palavras aí de motivação e eu estou crendo nessa palavra, mas o negócio não está caminhando, o negócio não está indo. Talvez você tenha chegado aqui hoje à noite, desesperado, sem ter uma resposta, sem ter uma orientação, sem saber o que fazer. E o que fazer quando não se sabe o que fazer? Clame ao Senhor. Confia nele de todo o seu coração. Nós lemos no começo do culto, Salmo de número 46, diz que Ele é o Senhor dos exércitos. O Deus de Jacó é o quê? É o nosso refúgio. É Ele que quebra o arco, despedaça a lança. É Ele que vai destruindo aqueles que se levantam contra você. Mas, meu querido, saiba de uma coisa. Esse Deus hoje à noite está aqui, pronto para te levantar e dar um novo ânimo. Pronto para te dar graça, para você continuar lutando. Pronto para fazer com que essa luta na sua vida cesse hoje, em nome de Jesus. Para que os inimigos que vieram contra ti, por um lado, por 7 caminhos possam fugir, possam correr e vão ser destruídos. E todos verão a glória de Deus na sua vida. Todos verão e contemplarão a vitória do Senhor na sua vida. Se coloque de pé. Talvez você tenha chegado hoje à noite conturbado. Pastor, esse negócio de paz aí eu não estou entendendo não. Há muito tempo que eu não tenho paz. Você chegou hoje aqui completamente conturbado, afligido. Chegou com a cabeça a mil. Muitas coisas acontecendo e você está aí no meio da batalha, no meio do vale. Você se encontra no meio do vale. Mas esse texto diz que o Senhor, Ele é aquele que te dá a paz. O Senhor é aquele que restaura aquilo que foi perdido. O Senhor é aquilo que te dá além do que você imagina. Esse Deus é que está aqui hoje à noite. E Ele vai te dar a vitória. Basta você crer e confiar no Senhor.
a vitória vai chegar hoje. E por mais aquelas outras batalhas que você talvez tenha que enfrentar, você vai se encontrar preparado, confiando no Deus Todo-Poderoso. É Ele que vai fazer hoje, em nome de Jesus. Talvez você tenha passado esse vale e não sabe o que fazer. Talvez o vale está sendo difícil hoje. Que vale, pastor, que luta. Parece que 1 milhão de pessoas se levantaram contra mim. Nós vamos orar aqui hoje, como o rei Asa fez. Disse: Senhor, em Ti confiamos, em Ti cremos. Não prevaleça contra Ti o homem. Nós vamos orar. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Vir aqui na frente. Eu tenho enfrentado essa luta aí, pastor. Não está fácil não. É muita luta. Eu estou conturbado. Eu estou afligido. Eu estou no vale. No vale onde eu não vejo saída. Onde eu não vejo nada que me possa fortalecer. Eu estou indo para a batalha. Estão me levando para o vale. É lá no vale que o Senhor vai te dar a vitória. E você vai sair correndo atrás dos seus inimigos. E cada um deles vão fugir. Porque o Senhor é quem te dá a vitória. Aleluia. Sai do seu lugar, nós vamos orar hoje aqui. Nós vamos orar. A luta está sendo difícil, mas eu quero te motivar hoje a viver o melhor de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. O Senhor vai te dar forças para derrotar todos os seus inimigos. O Senhor vai te dar força para derrotar todos os seus gigantes que porventura se levantem contra você nesse ano. O Senhor é que vai te sustentar, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Levante suas mãos aí, interceda aqui. Senhor, estamos aqui diante do Senhor. Estão no vale. Teus filhos que estão no vale. Ó Deus, o vale da aflição, da incerteza, ó Deus, das sombras. Um vale, Senhor, aonde é mais frio, aonde nós não nos sentimos, ó Deus, protegidos. O vale, Senhor, de Zefatá, pronto para enfrentar o inimigo grande, o inimigo que nós não temos condição de vencer. Ó Deus, pelos nossos olhos, nós somos incapazes de vencer o inimigo que está diante de nós. Ó Pai, eles se levantam de uma maneira brutal, eles se levantam, ó Pai, com força infinita e maior do que a nossa força. Mas a nossa confiança não está em carros, nem cavalos, mas a nossa confiança está no Senhor dos exércitos. Por isso, ó Deus, diante da aflição, diante do vale, diante da luta que estamos sendo levados a participar, eu creio que é o Senhor que se levanta contra os nossos inimigos, porque confiamos em Ti e cremos em Ti, e que é no Seu nome que nos levantamos para pelejar contra esses nossos inimigos e gigantes. É no nome do Senhor dos exércitos que nos levantamos hoje, dispostos, ó Pai, preparados para enfrentar e vencer os nossos inimigos. Ó Deus, é aqui no altar do Senhor, onde nós tomamos a nossa maior arma. Ó Deus, o nosso maior poder bélico contra o inimigo está aqui nesse altar de joelhos, talvez algumas lágrimas sendo derramadas, mas é aqui, Senhor, que nós nos levantamos contra ele e declaramos na autoridade do nome de Jesus que a vitória é nossa, que o poder do Senhor sobre nós nos dá condição de vivermos a nossa vitória hoje à noite. Em nome de Jesus, meu Pai, confiamos em Ti, e eu sei que nada, nem ninguém pode ser contra o Senhor. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Destruídos serão os nossos inimigos, porque o Senhor é muito mais forte e poderoso nas batalhas. Meu Deus, ajuda cada um dos Teus filhos hoje, e ao se levantarem desse altar, possam fazer como o salmista Davi, levantar os seus olhos para os montes, e ver que o socorro está chegando, que o socorro está vindo, e o poder de Deus se manifesta hoje, na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém.